você, Farol. Gente, eu estava aqui gravando a minha live. Peço desculpas a quem estava comigo. A live, o Instagram derrubou a live porque alguém ligou para mim. E aí eu peço mil desculpas a vocês. E eu estou aqui para recomeçar a minha live com o mantra de hoje: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós devemos sim sermos persistentes. E eu sou muito persistente. Então eu vou continuar com minha live, tá certo? Deixe só eu ver aqui algo. Eu estou aqui de todo o coração, trazendo hoje na minha aula o tema medo versus ansiedade, mas eu estou trazendo este mantra para início de semana. Não sei como está seu início de semana. Eu particularmente estou enfrentando alguns desafios, né? Meu irmão perdeu a esposa dele para a Covid e amanhã minha mãe vai fazer uma cirurgia de cataratas, né? E eu vou acompanhar ela. Peço oração a vocês, eu por vocês, vocês por mim, orem por nós. Temos que viajar para outra cidade e entre outros desafios. Então, estamos em um início de semana. Não sei como está o seu início de semana. Se conecte comigo, deixe algo nos comentários. Eu coloquei aqui um mantra de leve, né? Porque eu trago também hoje uma meditação. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado popular, mas hoje eu trago ele para a gente se fortalecer. O que é que quer dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Que a gente tem que ser persistente. Eu não sei o que exatamente você aí do outro lado está passando, mas o que eu sei é que estamos vivendo dias difíceis, onde esses dias estão trazendo muitos desafios financeiros, a perca de alguém, a saudade, a dor, a tristeza, o medo, a ansiedade, aquele ar de insegurança, de dor. Mas a gente não pode se entregar. A gente tem que ser forte, porque muitas pessoas precisam de nós. Eu, em ansiedade, decidi me curar. E agora eu estou aqui querendo levar o mínimo de mim para as pessoas. Eu quero alcançar pessoas. E aí, o mantra, já falei o mantra. Hoje eu trago uma meditação guiada. Essa meditação fala em nascer, viver, morrer e ressuscitar. Então a gente vai fazer assim, ó: nascer, viver, morrer, ressuscitar. Aí, Satanama, Sa, nascer, Ta, viver, Na, morrer, Ma, ressuscitar. Então são palavras fortes, mas são palavras de cura.
E os mudras servem para a gente se concentrar melhor e são muito poderosos na meditação, tá certo? Então, lembrem-se hoje, durante o dia, de repetir: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não importa o que eu estou enfrentando, eu tenho que ser persistente. Você lembra algo que você desistiu? Se você não desiste desse algo que você desistiu, onde você estaria? Não é? Tem tanta gente de sucesso porque não desistiu, tá certo? Não vamos deixar o medo e a ansiedade nos derrubar, não. Porque há um Deus por nós. Tá certo? Espero que o Instagram não derrube minha live de novo. Vamos lá? Então a gente vai respirar profundamente. Primeiro vamos relaxar. Depois, olha lá. Depois a gente faz a respiração e assim sucessivamente. Vamos lá? Eu vou explicar primeiro como que vai ser. Onde vai puxar o ar. Quando eu puxo o ar, eu procuro encher a barriga de ar e são 4 etapas, onde eu começo, eu puxo o ar, eu começo, eu puxo o ar, eu seguro e eu solto. Então são 4 etapas. Vamos lá? Primeiro relaxar, o mantra já está aqui pra gente e eu peço que vocês se conectem agora. Como é que está a sua vida hoje? Quais são os seus desafios para começar a semana? A meditação, ela é profunda como orar. Então, primeiro a gente vai relaxar. Sente-se numa posição confortável de poder abrir o peito para o ar fluir livremente, sem interrupções. Sente-se confortavelmente, abra o peito, relaxe seus pés, relaxe suas pernas, as coxas, relaxe o abdômen. Relaxe suas costas. Vamos deixar as tensões de lado. Vamos aproveitar esse momento junto, porque juntos somos mais fortes. Relaxe a sua coluna. Relaxe os ombros. Tire a tensão dos ombros. Relaxe todos os órgãos internos. Relaxe o pescoço, relaxe o couro cabeludo, relaxe a testa, os olhos, relaxe as têmporas. Deixe o seu rosto suave, quase sorrindo. Relaxe os braços, as mãos. Muitas vezes a tensão é um sinal de ansiedade, de medo, de tristeza, de preocupações em excesso. E a gente tem o poder de mudar tudo isso. Agora, eu vou dizer que eu uso o Ho'oponopono para respirar. Então eu falo Divino Criador, que é contando até 2, né? Divino Criador. Aí quando eu puxo ar para encher a barriga, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, contando até 4 e falando essas palavrinhas que são poderosas.
agem no nosso subconsciente, desmanchando aquilo que está nos trazendo dor que a gente nem tem ideia do que seja. Então, Divino Criador, puxa o ar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Segura o ar, sinto muito, solta o ar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. É interessante que a gente solte todo o ar. Para quê? Para a gente energizar nossas células e poder relaxar bastante. Vamos lá? Divino Criador. Aí. Vamos fazer 3 séries. Vamos para a segunda agora. Divino Criador, para recomeçar. Divino Criador. Divino Criador. Por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Soltar todo o ar. Pronto, agora a gente energizou a célula. Se você quiser fazer mais, pode ficar à vontade. E agora a gente vai fazer, cruzar os braços e falar Satanama, ou cantar, tá? Sa é nascer, ta, viver, na, morrer e ma. Coloquei até aqui, né? Então, primeiro eu vou fazer com vocês, depois eu vou silenciar, tá? Eu acho um mantra muito forte, assim. As palavras muito fortes, porque são etapas da nossa vida. Vamos lá? Começa assim, ó, com esses 2 dedos e vai. O mantra tá baixinho, mas vamos lá. Satanama, 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 Satanama. Ai, meu Deus. O vento derrubou meu celular, desculpem, gente. Tenho que colocar o mantrazinho. E veio o comercial. Então, eu vou silenciar e vocês continuam fazendo. Satanama, 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 Satanama.
as suas mãos em prece. Abaixe sua cabeça até as mãos. Agradeça por esse momento. Faça uma respiração bem profunda. E abra os olhos no seu tempo. Sempre que eu faço, primeiro eu quero pedir desculpa a vocês, né? Porque o meu notebook não carregou para mim colocar o mantra, né? Aí eu usei o celular, mas aqui tá ventando. E aí o mantra foi interrompido, mas valeu. Eu pedi licença para beber água também, tomar uma aguinha. E assim segue os desafios, a gente não pode desistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Então esses momentos de meditação não podem ser longa e eu vou explicar assim também, mas depois vocês voltam o vídeo com calma e usam a meditação, porque a meditação é muito eficiente e eu sempre, meu coração tá aqui, tuc, tuc, tuc. Sempre que eu faço essa meditação, eu me sinto muito bem, porque eu sinto trabalhar em mim as 4 palavras, né? Que é o nascer. A gente nasce, vem para esse mundo aqui, a gente chega sem consciência nenhuma. Fica vulnerável aos braços das pessoas que a gente não sabe de que modo elas vão. Tudo bem que a nossa mãe é quem cuida da gente, mas e se acontecer alguma coisa, né? Eu perdi minha cunhada ontem e meu irmão vai ficar com uma menininha pequena. Então, tantas mães também, né, que passam a vida toda com seus filhos, maltratando. Meu irmão vai cuidar muito bem da minha sobrinha, né, mas perdeu a mãe muito cedo. E aí a gente nasce e vem para esse mundo e não sabe quais são as dores que a gente vai enfrentar. Muitas crianças enfrentam a rejeição desde o útero. É muito forte para mim, porque também já enfrentei muitas problemáticas com esse assunto, né? Então, nascer é algo lindo, né? Que a gente deve celebrar. O nascer, para mim, é uma palavra muito forte. O viver, que é onde a gente vai passar a trajetória do dia que nasceu até o dia que se for, né? Que é onde vem a próxima etapa, que é o morrer. E aí a gente se vai desse mundo, e aí entre nascer e morrer, a gente vai viver. Então a gente vai enfrentar muitos desafios. E se a gente não fizer a meditação, se a gente não for em busca do autoconhecimento, se a gente não for em busca da cura, a gente vai ficar mergulhado na tristeza, que vai nos levar à ansiedade, vai nos levar ao medo. Então Jesus nos deixou livre. Quando viemos para a terra, é porque Jesus confiou em nós. Primeiro ele nos perdoou. Então nós temos o dever de brilharmos aqui. E o brilho, eu costumo chamar meus seguidores, né? Porque a minha vontade é que todos eles experimentem a meditação e sejam iluminados, porque a meditação nos ilumina. Então, sa é nascer, tá? Quando a gente for meditar, né? Sempre pensar que sa é nascer, tá é viver, na é morrer, ma, né? E aí a gente vai, morre, né? E falece por diversas formas. Muita gente está morrendo aos poucos em ansiedade, né? Muitos estão apenas vegetando na cama porque não se cuidaram, a ansiedade evoluiu para a depressão, e aí é aquilo lá que chamam de fundo de poço, né? E aí eu vou aqui para a minha aula,
porque senão eu vou falar muito e não vou falar sobre, não vai ficar um tempo razoável para falar sobre a aula de hoje, que tem a ver com medo, que é o momento que a gente está passando. Na minha família, então, na minha família, o medo de perder mais alguém, e esse medo aflora a ansiedade. Na sua família, você que está aí do outro lado, aconteceu algo, né, que você perdeu alguém? Então eu vou começar aqui. E aí, o medo, ele traz ansiedade, mas a gente pode olhar o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade têm relação? Qual é o diferencial de alguém que enfrenta a ansiedade para alguém que não enfrenta a ansiedade? Qual é o diferencial de alguém que vive vibrando no medo para alguém que vive a sua vida com leveza, né? Então, medo e ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que ver é a separação, tá? Medo e ansiedade se separam. Medo. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer a separação. Vamos separar agora o medo da ansiedade. O medo se separa da ansiedade, mas eles estão entrelaçados, ok? Eles estão juntos, eles andam juntos. Cada um tem sua função, mas um se entrelaça no outro e tem funções diferentes, tá? O medo aparece quando? O medo aparece quando existe um perigo real. Você está de frente a um perigo real, né? O medo aparece. E aí, o exemplo é a gente estar em um ambiente, é você estar em um ambiente e saber que naquele ambiente tem um animal peçonhento, exemplo, um escorpião. Então, é natural que você sinta medo. Porque é natural e necessário que você sinta medo. Porque você vai fugir deste medo ou você vai enfrentar esse medo. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Muitas pessoas veem cobras e amam cobras. Enfrentam, ou mesmo com medo vão lá, vão ver como é, têm curiosidade. E aí eu estava pensando, né? Muitas tragédias aconteceram porque as pessoas estavam entorpecidas na droga, no álcool. E o medo, ele desaparece, né? Então, o medo, ele é natural e ele é necessário para que a gente possa enfrentar as coisas ou simplesmente fugir. E isso varia naturalmente de pessoa para pessoa, como eu já falei. E o medo, existe o medo patológico, tá? O medo patológico se apresenta quando você está em um ambiente, não existe nenhum perigo real, mas só de você imaginar que aquele ambiente te oferta um medo, aí seu corpo já começa a mandar respostas, e é uma resposta exagerada. Exemplo, eu estou aqui gravando, eu tenho um filho pequeno, e aí o fogão está desligado, mas meu filho está lá sozinho, e aí eu começo a ficar com muito medo. Então, não existe perigo nenhum de uma criança ligar o fogão, mas o meu medo vai aumentar. E o meu medo aumentando,
vai vir para mim as respostas exageradas para o meu corpo vai começar a enviar essas respostas exageradas, meu corpo começa a mudar devido às respostas. O enrijecimento, muitas pessoas ficam trêmulas. E aí, quando o medo natural evolui para um medo exagerado, aí a gente fala de fobias. Tá certo? E de fobias específicas. Exemplo, medo de elevador, medo de avião, medo de ambientes fechados, medo de dirigir. Então, só no medo patológico, só de eu pensar em entrar num carro e assumir o volante, nossa, aí as respostas exageradas já vêm para o meu corpo. E o medo normal, eu sei que tem algo ali, né? Mas cabe a mim fugir ou enfrentá-lo. E é isso, né? Quando eu começo a pensar nestes ambientes de enfrentar, minha gente, tem gente. Eu conheci uma senhorinha que precisava viajar para São Paulo e ela disse assim: eu viajo 3 dias, mas eu não entro no avião. E aí foi uma época que eu também ia viajar e eu viajei assim de boa. Mas ela disse: eu não vou, com tudo pago. Ela disse: eu não vou. Então, só de ela pensar em entrar nesse avião, o medo dela era crônico, o medo patológico. Ele nos paralisa, ele é prejudicial a nós muitas vezes, né? Porque só de você pensar no ambiente de um elevador, que você tem medo de andar no elevador, pelo que falaram, né? Que o elevador pode parar, aí as pessoas já sentem sentem aquela resposta física, aquela resposta fisiológica, que são as reações exageradas no corpo. Você vai sentir o tremor, começar a suar e, vou não, né? Não enfrenta a realidade. Então, esse é o medo crônico. Esse medo crônico que traz limitação, traz limitações para as nossas atividades, para as nossas escolhas. Então, se você sofre do medo crônico, você está sendo limitado em alguma coisa. Eu mesma vou falar por mim. A gente tem carro, meu Deus, como eu gostaria de dirigir carro, mas quando eu entro naquele carro, que eu penso que eu vou ter que me ligar no que está na frente, na volante, passar as marchas e acelerar. Meu Deus, é um desafio enorme. E aí eu começo a suar gelado e aí saio do carro logo. Então, esse é um medo patológico que me envia sinais para o corpo de que algo não está bem, que eu tenho que fugir, fuja, né? E isso automaticamente traz a ansiedade. Porque a gente fica se culpando. Meu Deus, eu gostaria muito de ser mais independente, dirigir carro. Mas aí a gente fica se culpando. Meu Deus, como que pode? Eu não dirijo carro. Todas as minhas colegas dirigem carro e eu não consigo tirar minha carta. Por quê? Por causa do medo, né? Do medo crônico que nos limita. Nos limita nas nossas atividades, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa evolução, né? Eu também tenho um exemplo de uma conhecida minha. Ela disse que o esposo dela bebia, a mãe ficava doente. Aí ela pensou: nossa, por que será? Meu esposo está bebendo, minha mãe adoece e eu queria dirigir o carro para mim poder pegar e ir. Aí, o que ela fez? Ela investiu muito, porque aqui na nossa cidade não tem como tirar carta, tem que viajar para outra cidade. E gastou bastante para tirar a carta. Quando foi um determinado dia, tá lá o esposo bebendo e a mãe
já estava meia doentinha e ela precisou levar ela para o hospital. Quando foi pegar o carro, nossa, começou a tremer de medo, né? E dou risada, mas isso é sério. Aí ela, caramba, Cris, eu tirei a carta para socorrer minha mãe quando ninguém mais pudesse. E quando chegou a hora de eu socorrer ela, eu paralisei. Então é isso que o medo patológico traz, né? Traz limitações. Traz limitações para a nossa vida. E aí aumenta, o medo está entrelaçado com a ansiedade, porque o medo aumenta a ansiedade pela culpa, pela tristeza. Imagine a frustração, né, dessa moça. A tristeza, a dor de ver a mãe ali, né? Ter mais do mesmo, sempre mais do mesmo, né? Então, o que é que o medo patológico faz com a gente? Nos bloqueia. O medo em excesso bloqueia a nossa vida. Nos impede de sermos realizadores dos nossos sonhos. E aí, você que está aí do outro lado, você tem algum medo? Nossa. Você tem algum medo? Escreva aqui nos comentários, vem interagir comigo. E aí, você tem medo leve? Eu tenho medo leve e tenho o medo que me bloqueia. Eu estou trabalhando porque eu fiz o curso, né? E eu ainda estou em tratamento. Eu fiz esse curso, que esse curso é para a cura de ansiedade e diversos problemas, inclusive o medo de dirigir, entendeu? E aí eu estou me auto-aplicando, eu estou ainda em cura de vários medos, né? Porque realmente, né, gente, vamos combinar. O medo nos impede de realizarmos coisas grandiosas e isso vai refletir no meu futuro. O que eu não realizo hoje, eu perdi. Por causa de quê? Do medo. Por causa da fobia. Tá entendendo? A fobia, o medo que nos impede de realizar, nos impede de ir para um outro nível de sucesso, né? Quantas pessoas que são especializadas em alguma profissão e têm medo de assumir o seu cargo? Então, os medos bloqueiam as pessoas, nos impedem do sucesso, da realização, nos impede de a gente ir para um próximo nível. Entenderam aí? Deu para entender a parte do medo? Agora eu quero dizer para vocês que o medo, já viram que está entrelaçado na ansiedade, porque o medo bloqueia, e quando o medo bloqueia você não faz, e quando você não faz você fica triste, você começa a reclamar, você se desanima, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de ansiedade crônica, a gente automaticamente está falando de fobia, por esse entrelaçamento, por justamente esses dois fatores alterarem o que a gente pensa, tá entendendo? Porque antes de eu entrar em um carro, eu pensava que era fácil ver as pessoas dirigindo, aconteceu algum acidente, é fácil para quem não entende de dirigir acusar, né? Julgar. E o medo também. O medo altera o nosso pensar. A ansiedade altera o nosso pensar. A mente em ansiedade, ela não pensa como a mente, não tem o discernimento da mesma mente que não tem ansiedade, gente. Pelo amor de Deus, é uma mente
que recebe historinhas. Olha, o quê? Você vai assumir o emprego lá de coordenador, de chefe, de encarregado? Você não vai conseguir, porque você não tem experiência, porque você não fez aquele outro curso. E tem gente que vai se estendendo, né, fazendo outro curso para se sentir seguro, e o medo vai paralisando, vai bloqueando a pessoa, e as historinhas, né? Então, falar de ansiedade, falar de transtorno de ansiedade é falar de fobia. Quantas e quantas pessoas evitam chamar os amigos para casa pelo o que eles vão achar do lugar que você mora? Param de sair com os colegas porque talvez fuma e fica meio pensativo sobre o que é que o colega vai pensar. Então são N questões para justificar que a ansiedade, ela é uma fobia. Falar de ansiedade, de medo, de transtorno de ansiedade é falar de uma fobia que altera o nosso modo de pensar, como o medo altera a nossa forma de pensar e vai prejudicando a gente, e a gente não vai fazendo nada, e tudo isso vai virando uma bola de neve e nos limitando. Assim, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, as pessoas vão se limitando até entrar em depressão. Por quê? A síndrome do pânico é uma fobia, como o medo e exagero. Quem tem a síndrome do pânico começa a não querer sair de casa porque fora de casa a gente está exposto na rua e a pessoa tem o medo de desmaiar. Então adquire aquela fobia. Então o medo e a ansiedade, os dois têm esse patamar, né, do bloqueio. O medo e a ansiedade, eles dois nos bloqueiam, nos trazem fobia. E o medo e a ansiedade, os dois, geram alterações no nosso corpo, deixando a gente enrijecido, trêmulo, suando. E aí, quando a gente fala de ansiedade, de transtorno de ansiedade, a gente está falando não necessariamente de algo específico que vai gerar alterações. Então depende da pessoa que vai enfrentar aquela ansiedade, aquele medo, que ela vai sentir as alterações físicas ou não, tá certo? Exemplo, eu deito, não consigo dormir, é uma fobia? Claro que não. Por que eu não consigo dormir? Porque os pensamentos não deixam. Esses pensamentos podem até criar uma faixa nos meus ombros e etc e tal, mas vai depender de pessoa para pessoa também. Nossa, é muita gente que não consegue dormir por medo, por insegurança, por ansiedade. A ansiedade, ela tira muito sono. Então, é necessário que a gente comece a prestar atenção. Se você deita e você começa a ter pensamentos negativos, você pode trocar esses pensamentos negativos, tá entendendo? E os pensamentos negativos trazem a culpa e a culpa não te deixa dormir. Muita gente não dorme é porque começa a pensar em tudo o que aconteceu, mas o que aconteceu na nossa vida é pela consciência que nós tínhamos. Entendeu? Então há uma necessidade muito grande da gente estar vigiando. Por que eu deito e não consigo dormir? Então é interessante vigiar. O que eu estou pensando quando eu deito? E eu estava vendo algo hoje que dizia assim, que quando a gente começa a pensar positivo, nosso corpo libera hormônios do prazer. Pensem aí em algo que está desafiando vocês hoje.
Comecem a pensar positivo em cima disso. O medo vai embora, consequentemente a ansiedade. E o seu corpo vai começar a receber os hormônios do prazer, que são o contrário dos hormônios que detonam nosso corpo, que é a exemplo do cortisol, tá? Então, o que é que acontece? Fazer coisas importantes aumenta o nosso estado de alerta. Isso é fundamental, porque a gente se preocupa mais em fazer as coisas corretas, certo? O problema maior é quando a gente acumula essas coisas importantes, tá? Semana após semana, dia após dia, porque a gente vai estar sempre em estado de alerta. Eu estou falando de ansiedade. A ansiedade, dentro da ansiedade, eu estou dizendo a você que evite ficar acumulando, procrastinar, evite ficar acumulando coisas importantes. E ao médico tinha que ser anteontem, você deixou para ontem, deu um probleminha, amanhã também. Então, isso gera mais ansiedade. Por quê? Porque você vai juntando essas coisas importantes constantemente. E o seu corpo vai estar sempre em estado de alerta pelas preocupações, entendeu? E aí você, exposta a essas diversas preocupações, pelo acúmulo de atividades importantes, de forma crônica, seu corpo vai se habituar a produzir e a emitir as bombas de hormônio que alteram a sua ansiedade. Que é o que? Adrenalina, 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 adrenalina. Porque você não fez aquilo importante, vem a culpa, ó, vem o medo, vem a ansiedade, vem a tristeza e você, ó, aí o cortisol, seu corpo vai começar a liberar cortisol e ele vai se acostumar com isso, tá entendendo? E aí, cortisol, 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 cortisol. Então, o que é que acontece? Um monte de hormônios que vão fazer com que você vai fazer com que você esteja com um corpo que está recebendo aquela bomba de hormônio ali direto, 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 direto. Seu corpo vai receber, né? Uma carga de hormônios que não deveria estar exposto a essa carga, essa alta carga de adrenalina, né? Deu para entender aí? Isso de forma crônica vai te trazer sofrimento, vai te trazer sofrimentos psíquicos. Então, cuidado. Vamos vigiar. Vamos entrar em tratamento. O medo patológico tem tratamento. Quando a gente faz atividade física, a gente diminui o cortisol. Então, vamos para a pista? Escolha hoje a sua atividade física. Vamos? Está convidado ou convidada? Então, eu termino aqui a minha live de hoje e deposito o seu início de semana nas mãos do Mestre. Te envio muito amor. Eu estou na torcida para que tudo dê certo para mim, para você, e que essa vacina venha logo, né? E todos sejam vacinados, que ela possa alcançar a todos e que a nossa vida venha se normalizar, tá certo? Fiquem com o amor de Deus, receba a minha energia positiva, tá certo? Água mole em pedra dura, tanto